E aí, vamos ver na prática algumas aplicações da distância, área e volume que a gente já viu. Pense o seguinte: imagina que tem uma estrada que ela foi numerada a partir de um certo ponto, que foi chamado de quilômetro zero, porque a estrada ia começar a partir esse pontinho. Então ali era o quilômetro zero, não tinha sido nem feito nenhum metro de estrada. E essa estrada foi feita muitos quilômetros, muitos quilômetros. Mas você estava morando na posição quilômetro 10 dessa estrada. Então estava aqui sua casinha, você estava na posição quilômetro 10. Se por um acaso acontecesse do seu melhor amigo morar no quilômetro 35, como é que você ia saber qual é a distância da sua casa até a casa do seu amigo? Você sabe que você está no quilômetro 10, você sabe que seu amigo está no quilômetro 35. Como é que você sabe quanto que você vai ter que andar do 10 ao 35? Não é a diferença que você vai ter que fazer? Então você vai ter que pegar, por exemplo, o resultado final do seu amigo, que ele mora no quilômetro 35, menos o seu, que é o 10. Essa diferença entre a posição do seu amigo e a sua posição, ela vai ser 25 quilômetros. Isso quer dizer o quê? 10, 35 menos 10, 25. Quer dizer que se você pegar e sair de carro da sua casa até a casa do seu amigo, você vai ter que andar 25 quilômetros. Isso a gente está medindo distância entre dois objetos. Isso porque a gente já tem a posição inicial também, a gente tem o que contar, porque a gente tinha uma referência que era o quilômetro zero. E isso vai ser medidas de distância. E agora, se a gente estiver trabalhando com medidas de área, como é que a gente vai lidar com medidas de área? O que é medida de área? Medida de área, gente, é uma superfície. É o que você consegue preencher numa superfície. Você não pisa no chão? O chão é uma superfície. Então, a parede é uma outra superfície. O que você consegue preencher, imagina que você fosse pintar, o que você consegue preencher pintando é uma superfície. Então, uma superfície ela precisa de duas dimensões. Vou até escrever aqui, 2D, que ela precisa de duas dimensões. Observa que essa aqui só tem uma dimensão, mas agora na área a gente tem duas dimensões, que vai ser, a gente pode chamar de altura e largura, pode chamar de a base e altura, pode ser o que vocês quiserem, desde que vocês entendam que são duas dimensões. Se vocês quiserem saber qual que é a área, o que é a área, gente? A área é só o nome de uma medida de superfície. Então, se vocês quiserem saber qual que é a área dessa figura, por exemplo, a área ela vai ser dada pelas essas duas grandezas aqui, 3 metros de comprimento, a gente pode dizer, ou de largura, vezes os 5 metros. Então, essa medida de área, observa o seguinte, 3 vezes 5 vai dar 15. Metro vezes metro vai dar metro ao quadrado. Área sempre vem na unidade de medida ao quadrado. Eu poderia dizer essa área aqui, se eu não estivesse usando metro, eu poderia dizer que essa área dessa superfície ela tem 15 unidades de medida ao quadrado, ok? Mas para não confundir e usar algo que vocês já conhecem, eu estou usando um metro ao quadrado. Observa agora no volume que não por um acaso eu desenhei essa parte aqui, ó, a face, essa face que a gente está enxergando, com as mesmas medidas da área anterior. Por quê? Imagina que isso aqui fosse uma folha de papel gigante, tá bom? Isso aqui não é uma superfície, esse aqui está em 3D, três dimensões, porque a gente vai ter também a profundidade. Isso aqui não é Imagina que, então, essa superfície ela fosse uma folha de papel gigante. Imagina aqui uma folha de papel. Quando você olha uma folha de papel, você consegue lembrar de uma superfície. Você concorda comigo? Porque você vai pintar essa superfície. Então, parece uma medida de área. Mas e se você empilhar um montão de folha mesmo de papel? Um monte de folha A4? Então, você vai ter agora uma medida de volume, porque tem, no caso aqui dessa pilha, tem também a altura. Então, por isso que a gente tem três dimensões. O volume, ele vai ser esse espaço preenchido por essas três dimensões. Então, por exemplo, o quarto de vocês, ele também pode ter uma medida de volume. Você vai olhar quanto que tem de um canto da parede, desse mesmo ponto até o outro, mais a altura do seu quarto. Então, o volume, eu vou chamar de VOL aqui, vai ser igual, nesse caso aqui do exemplo, a área, que é 5 vezes 3, que a gente já tinha feito, que é 15 metros quadrados, mas eu vou repetir, 3 vezes 5,
e a profundidade 4. Só que tudo isso metro vezes metro, nesse caso, vezes metro. Porque a medida de volume, como vocês vão ver, aqui vai ser 3 vezes 15, 3 vezes 5, 15, 15 vezes 4, 60. 60 metros cúbicos, ok? Essa é a medida de volume. A área ao quadrado, o volume ao cubo. É quanto que o espaço ali comporta, tá? A gente vai falar de mais para frente também, ou se vocês não viram eu falando no vídeo anterior, capacidade e volume. A capacidade é medida em litros e o volume é medido em unidades de medida ao cubo. Beleza? Peguem alguns exercícios para fazer e tentem entender o que está acontecendo na prática. Bons estudos!